paz do Senhor para os irmãos. Queridos irmãos, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, verso 7. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, verso 7 em diante. Vou ler apenas 3 versículos. Tem um tema aí que a gente gosta muito de falar. E a ideia é essa, é a gente pensar um pouquinho nesse retorno aos trabalhos, porque quando a gente pensa em vocação, quando a gente pensa na missão da igreja, talvez a gente se motive entendendo um pouquinho como que o Senhor cuidou da gente aí nesse tempo aí com um propósito maior, amém? Capítulo 20, verso 7 em diante, a minha Bíblia vai dizer assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, ilubridio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e é impossível suportar. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, como eu disse, nós estamos pensando aí, refletindo, buscando no Senhor, trabalhar um pouquinho sobre a missão da igreja. A eclesiologia traz e centraliza muito a questão da vocação. Pensando sobre as dificuldades, as crises que a igreja ela passa, né, junto com a sociedade, nós entendemos que as vocações que o Senhor coloca dentro da igreja é um fator primordial para a gente vencer as dificuldades que vêm contra nós. Amém? Se tem uma coisa que historicamente se apresentou é que onde há uma grande luta, uma grande tribulação, quando temos uma crise instalada, às vezes numa região pequena, às vezes num país todo, não importa. Quando se levanta grandes crises, Deus soluciona, resolve, Ele age através de vocacionados. Amém, queridos? Não esqueçamos disso, porque às vezes nós não entendemos como é importante a gente pensar sobre a nossa participação no período que estamos passando. Às vezes nós olhamos um para o outro e ficamos indagando quem vai solucionar, quem vai colocar a mão. E eu costumo sempre pensar, irmãos, que nós temos pequena solução, que quando somada gera uma grande solução. Amém? E eu sempre pensei assim, quando, irmãos, você olha para todas as situações que são geradas dentro da igreja, você vai perceber que Deus está agindo. Às vezes nós não pensamos ou enxergamos a ação de Deus, porque ela é muito grande, é muito importante a gente ter a mesma visão de que Deus, mas alcançamos? Não. Mas Deus está agindo, às vezes você não entende, mas Deus está agindo e agindo através de pessoas. A questão da vocação e da chamada, irmãos, é muito trabalhado no nosso meio. Se você pegar qualquer curso de gestão e liderança por aí, a vocação, ela tem por princípio competências e aptidões até naturais. As pessoas estão procurando pessoas que sejam aptas em alguma vocação. Quando a pessoa é boa em alguma coisa. Eu trabalhei no pátio há algum tempo, dando palestras, fazendo formação, e a gente falava muito de competências, falava muito de aptidão natural ou formada. E eu percebo que dentro da igreja o prisma é muito diferente de lá de fora. Porque a aptidão natural, irmãos, dentro do plano de Deus é pouco. Eu acho isso importante dizer, por quê? Porque quando Deus ele vocaciona para o trabalho aqui dentro, geralmente ele chama e ele mesmo capacita. Amém, queridos? Então o trabalho lá fora é encontrar pessoas com perfil, competência, qualidades às vezes inerentes, já nasceu com aquela inclinação.
Mas aqui dentro, às vezes, o nosso trabalho é até mais fácil. Porque nós sabemos que quando Deus quer realizar alguma coisa, o nosso maior trabalho é não atrapalhar. Porque Ele vai levantar a pessoa, vai encher do seu Espírito Santo e vai guiar para ser solucionador de problema. Eu acho muito importante isso, porque tem pessoas, irmãos, que às vezes não enxergam essa questão da sua própria vocação. Há crises, e eu li, e vamos pensar um pouquinho a partir de Jeremias. Logicamente, vamos falar de outras pessoas também, e outras situações que vai gerar esse nosso conhecimento de hoje. Mas pensar em Jeremias é pensar em crises, amém? Ô, irmãos, se hoje nós estamos preocupados com o tamanho dos problemas que foram gerados durante a pandemia, pré-pandemia, e o que vai vir depois da pandemia, você imagina no tempo de Jeremias. Jeremias, um profeta pré-exílico que entrou no exílio junto com o povo rebelde. Deus chama ele num período muito difícil, irmãos, que já era difícil quando ele assumiu o protagonismo profético. Quando Deus chama ele, no capítulo 1, irmãos, coisa linda. Deus olha para ele e diz assim, olha, eu te chamei. Eu te conheci antes de você nascer. Eu tenho um propósito. E esse propósito para a vida daquele rapaz, logicamente, era muito maior do que ele. E ele vai tentar dar um passo atrás. Eu ainda sou jovem, eles não me ouvirão. Mas você vai perceber que é muito mais que isso. E mesmo que ele não fosse jovem, mesmo que ele fosse super preparado, ele não alcançaria tudo aquilo que iria ser enfrentado depois. Quando Deus chamou, Deus já chamou ele dentro daquela situação dele, dentro das suas, pode dizer assim, poucas capacidades, mas já pensando que seria o próprio Deus que iria preparar esse jovem e colocar ele para enfrentar uma grande crise, tanto moral como a existencial do povo de Israel. Existencial porque eles perderam, irmãos, totalmente a identidade. O pastor falou de identidade aqui. Irmãos, enquanto uma organização como essa, vou pôr no prisma organizacional, enquanto nós temos a direção da nossa identidade, sabemos por que estamos aqui, querido, vamos estar livres de grandes perigos, mas quando perdemos o norte, não entendemos por que estamos aqui, vai acontecer igual aconteceu com Israel. Quando perde a direção, irmãos, Deus, ele não faz nada sem propósito. E quando Deus chama, e Deus faz um pacto com Israel a partir de Abraão, Deus está usando eles, não só abençoando, mas Deus está usando eles para espelhar a sua bondade, o seu amor para todos os povos e todas as nações. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, quando Deus está abençoando você como indivíduo, sua família, Deus está abençoando você, mas o fim não é esse. É a glória dele resplandecer para todo lado, através da obra dele na sua vida. E tem pessoas que às vezes se fecham, às vezes tenta reduzir, diminuir. E eu falo para vocês um negócio. Toda vez que alguém não colabora, posso dizer dessa forma, para que Deus seja revelado através dele, Deus vai escolher outro. E é uma pena, sabe por quê? Porque é bom demais, irmãos, ter o privilégio de, na nossa geração, sermos usados por Deus. Amém? Independente do tanto que Deus vai usar, vale a pena, irmãos, se colocar à disposição de Deus. Amém? E esse texto que eu li com os irmãos, ele faz parte de um pensamento que eu estou tendo há alguns dias, posso dizer alguns meses. Alguns meses atrás, eu estava conversando, na verdade, num culto com um homem de Deus que eu considero extremamente usado por Deus, e ele profetizou para mim. Eu acredito nesse negócio porque eu sou assembleano desde o berço. E Deus falou comigo de uma forma tão tremenda, falando sobre mudanças, falando sobre propósito realizado, falando sobre, vamos dizer assim, umas mudanças que começaram a ocorrer. E é uma pessoa que veio de longe, de outra cidade, de outro estado, que não conhece a minha vida, não conhece o meu ministério. Eu achei interessante, eu guardei naquela caixinha, vamos dizer assim, que a gente guarda as coisas mais preciosas. Se for de Deus, vai se cumprir. Mas no mesmo momento eu já senti que ia se cumprir. E Deus começou a trabalhar algumas mudanças. E eu garanto para você, irmãos, que toda vez que você se põe à disposição para as mudanças que Deus ele projeta para a sua vida, vale a pena. Porque toda mudança paga um preço, né? Custa alguma coisa. E assusta a gente de imediato. Mas uma coisa é certa. Quando Deus tem algumas propostas, que é de Deus, com certeza, irmãos, Deus vai abençoar você, mas também vai abençoar pessoas através de você. Amém? Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando Jeremias foi chamado por Deus, eu poderia citar aqui várias vocações importantes na Bíblia que vão espelhar o que nós estamos vivendo hoje. Mas principalmente Jeremias, no caso, por causa do tamanho da crise que estava instalada. Quando Jeremias é chamado, ele está no momento histórico de restauração. Olha só, Deus está restaurando o reino de Judá através de um jovem rei, um líder muito abençoado chamado Josias. E é interessante porque tem crise, eles estão vindo de crise, vai ter crise depois, mas o profeta é chamado e é anunciado por Deus para ele: olha, você vai ensinar, você vai pregar, você vai profetizar e não te ouvirão. Isso é interessante, irmãos, porque para um ensinador tem coisa pior do que as pessoas não nos ouvir? Não tem, porque o fim do ensinamento, todo ensinador deseja ser ouvido. Amém, queridos? Mas o profeta, não só ele, porque quando Deus chamou Ezequiel, falou a mesma coisa. Eu estou te chamando, quer ouça, quer deixe de ouvir, fala o que eu te mandei. A questão do povo, se ouve ou não ouve, é uma questão que cada um responderá a Deus. Mas a questão do ministro, do vocacionado, do pastor, do ensinador, do profeta, é obedecer à voz de Deus e seguir com a mensagem que Deus mandou. Pastor Carvalho falou assim, na oração, que o Senhor venha falar. Porque quando o Senhor fala, os homens se calam. Por mais que o homem deteste a mensagem que vem de Deus, se é de Deus, pode detestar, mas vai se cumprir, se é de Deus. As mudanças que vão ocorrer, irmãos, ninguém esperava. Porque está um líder ali que está causando uma revolução. Aquele rapaz já tirou a idolatria, já conquistou o coração do povo. Os sacerdotes, Euquias e toda aquela leva de sacerdotes que estão contribuindo para a mudança, eles estão animados. E é interessante Deus chamar um filho de sacerdote e dizer para ele: olha, agora você não será sacerdote, você será profeta. Eu acho interessante, o pastor não vai lembrar, mas alguns anos atrás, eu falei para ele: pastor, onde que o senhor precisa de mim? Ele falou: preciso pastoreio, eu estava muito cansado, passando com os problemas de saúde, os problemas em casa. E eu falei: pastor, mas eu queria ficar ensinando, fazendo outra coisa. Ele falou: mas hoje eu preciso de pastor. E Deus, às vezes, irmãos, nos contraria na nossa vontade. Porque a gente vai pensar e vai se guiar pelas facilidades. Isso não é, irmãos, não leva para o lado do drama. Isso é totalmente natural. Somos seres humanos, não somos super-homens. E onde eu achar uma condição melhor para mim, eu vou me guiar por aquela condição melhor. Não é verdade? Só que Deus, ele está olhando para o profeta e ele está vendo toda aquela revolução que o líder Josias está criando, ele está vendo aquele aparato sacerdotal contribuindo e sendo abençoado, e imagino aquele jovem dizendo assim: eu vou participar disso daí, é lá que está tendo avivamento, eu vou me engajar aqui, mas Deus está dizendo: não, eu não te quero como sacerdote, e isso que está acontecendo vai durar pouco tempo, mas no futuro, o que eu estou te levando a ser agora canal de mensagens proféticas, vai contribuir muito mais. E esse negócio de contribuir muito mais, irmão, você não vai entender agora. Então, quando Deus te tira do foco de alguma coisa, às vezes vai começar a te usar em algo que agora você não enxerga o final. E ele sai, irmãos, do meio daqueles sacerdotes ali, e ele vai profetizar. E ele começa a profetizar sobre uma tragédia que vai acontecer. Qual tragédia? A invasão babilônica, que vai se estender não só em Jeremias, mas Ezequiel, Abacuque e vários outros livros dos profetas menores e maiores. Só que o que estamos pensando aqui, irmãos, que na prática, um tempo como hoje, 2 anos atrás, a maioria dos pastores aqui vão lembrar de como nós estávamos lutando para fazer nossos congressos, para manter o povo dentro da igreja, para ter os cultos de doutrinas funcionais, porque a gente estuda, a gente se prepara para ensinar o crente a ser crente. Amém, queridos? Tem gente que diz: não, estou ensinando a ir para o céu. Não, no céu lá o negócio vai ser diferente. A gente tem que ensinar o crente a viver aqui na terra conforme a dignidade da sua salvação. Amém? Só que não vinha, e havia angústia. E eu lembro muito bem que na primeira semana eu gravei um vídeo
pandemia estourando, meus amigos lá da França me ligaram, está fechando tudo, falei com o pastor, falei com o pessoal da igreja, e eu estava apavorado. E aí, de repente, eu falei para o povo, até fiz um vídeo. Olha, gente, nós não fomos preparados para isso. Nós não aprendemos no seminário. Nós não tivemos um livro nos treinando para passar por uma pandemia. Então, nos ajude, vamos nos juntar. E aí, depois de 2 semanas, eu tive uma epifania. Eu pensei direitinho, eu falei, como não aprendemos? Como não estamos preparados? E as orações que nós participamos, e os cultos de doutrinas, e a Bíblia lida todo dia dizendo que no mundo tereis aflição, e a Bíblia nos dizendo que nós temos que nos preparar no dia bom, porque o dia mau vai chegar. E quando nós oramos pedindo revestimento de poder, avivamento para a igreja, será que era à toa? O Espírito de Deus estava trabalhando lá na época de Josias, mas Josias morreu jovem, e depois dele foi uma sucessão de reis que padeceram, que não lideraram bem, e o povo começou a sofrer novamente. Só que Deus já tinha preparado profeta, amém, queridos? Estava tudo bem, mas Deus tinha preparado o profeta. E na vocação de Jeremias, irmãos, a coragem dele é o que eu mais me encanto. Porque ele olha para Deus e diz, eu não posso. O senhor não tem outro para escolher? Tem um monte, que já passou dos 30, que já foram oferecer sacrifício no templo, que já tem credencial. Por que eu? Não me sinto apto. E Deus, irmãos, Deus é bom. Porque toda vez que a gente diz não para Deus, o nosso não cai por terra, porque o sim de Deus é o que vale. E aí Deus olha para ele e fala assim, mas é você, acabou. E o que você tiver que falar, sou eu que vou te capacitar a falar. Quando a gente pensa, irmãos, que não temos recurso, nós nos enganamos. Porque o maior recurso vem junto com a vocação. Porque Deus, ele nos dá a capacidade de fazer coisas que a humanidade e nenhum dos seus recursos vai nos dar. E ele vai. E como eu disse, a coragem, meu Deus do céu. Irmãos, ele vai para a porta da cidade, ele não se esconde. Porque tem muita gente que profetiza grosso na periferia, mas quando chega na porta da sede, afina um pouco a voz. Tem muita gente que quando está em determinados ciclos ou núcleos, mas muda, fica com a coragem. Mas aquele homem vai para a porta de Jerusalém, ele vai para dentro do palácio. 5 reis tiveram que escutar a voz desse homem, porque ele sabia quem tinha mandado ele profetizar. Ele não teve aplausos. Isso daí é irmão, se acostume. Faça um propósito com Deus. Pegue alguns dias para ler Bíblia. Comece a pregar o que a Bíblia manda e procura ver se sua agenda vai aumentar. Pega para falar somente o que Deus manda. E tenta não ligar para o que um ou outro tem como boa. Assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Tenta. E você vai perceber o que Jeremias passou. Jeremias pregava, ensinava, mas a rodinha dos profetas não aceitava. Ele ia falar coisas maravilhosas, mas essas coisas só vão ser reconhecidas como maravilhosas depois que ele morre. E quando um profeta está disposto a falar o que Deus manda, irmãos, não pense que os aplausos virá com a sua mensagem. Pelo contrário, se a mensagem é de Deus, somente entrega ela e espera que Deus seja glorificado nela. Amém, queridos? Quem é do Senhor, irmãos, vai ter que se colocar à disposição do Senhor. E essa disposição vai te levar, muitas vezes, a rifar a sua popularidade. E isso é difícil para qualquer um. Por que eu digo isso? Porque esse rapaz, ele sai de uma vila pertinho ali de Jerusalém, chamada Anatote, e ele é filho de sacerdote. Ele tem o carinho do povo. Ele tem um pai. Irmãos, imagina os nossos filhos, nós somos pastores. Os filhos do Fernando estão aqui, todo mundo ama. O meu filho está aí, gordinho, todo mundo ama. Por quê? Porque está aqui no nosso meio. Aí você imagina esse menino que todo mundo ama, que todo mundo está dizendo, vai suceder o pai dele. O Iquias é uma bênção, participou efetivamente do melhor momento de restauração do reino. Eu quero ver esse menino lá em cima. De repente o menino aparece com uma mensagem diferente. De repente aquele rapaz tão educado, abençoado, tão espontâneo, ele vem com uma mensagem dizendo, olha, baixa as espadas, porque queira ou não queira, Babilônia vai atravessar esses muros.
ele foi tido como um conspirador, ele foi tido como, sabe, uma pessoa que pragueja? Ô, irmãos, quando você faz uma análise crítica de alguma coisa, quem gosta? Pelo menos quem está sendo criticado não vai gostar. E quando ele chega diante de Jerusalém dizendo que as coisas não estão bem, que o sacrifício lá no templo não está sendo aceito, que aquela vida que o povo está levando de injustiça social, ou o povo vai ao templo, mas depois vai adorar Baal, vai ao templo, mas eles vão mastigar as pessoas menores, é esse o termo que ele usa em alguns momentos, ele vai torturar pessoas menores, mais frágeis, é o que nós chamamos de injustiça social. E ele vai condenar todas essas coisas. E quem está sendo condenado? Vai achar bom? A popularidade dele vai lá no chão. Só que ele ainda é jovem. Com o tempo a gente aprende a lidar com isso. Irmãos, quando um jovem está começando a pregar, no dia que ele... Primeira mensagem que ele prega que não vai bem, que ele escuta algum murmurinho nos corredores, uma coisinha, irmãos, ele desanima, ele quer rasgar a credencial, ele quer ir embora. Mas quando a gente pega um pouquinho de a casca engrossa, a gente nem liga, irmãos. A gente entrega o que tem que entregar e vai embora. Quantas vezes eu preguei, irmãos, que os irmãos olharam para a parede e eu saí, parecia que nem um pai do Senhor ia receber. Mas uma coisa é certa, quando você sabe que foi Deus que mandou, espera um pouquinho que o fruto vai vir. Aquilo que você profetizou se cumprindo, as pessoas reconhecerão a graça de Deus na sua vida. E ele começa a sofrer com isso, ele não está bem com isso. Ele começa a reclamar. A gente chama o profeta Jeremias o profeta das lágrimas, profeta chorão. E algumas pessoas criticam isso, porque um homem chorar é feio. Quando? Porque na presença de Deus é o melhor lugar que existe para chorar, irmãos. E quando ele vai falar com Deus, ele reclama, olha, os da minha casa me desprezam. O texto que eu li aqui é maravilhoso. Ele, quando vai profetizar, o povo pega ele, irmãos, e começa a colocar ele para fora da cidade. Ele retorna com mensagem, agora ele vai para o tronco. E ele, aprisionado no tronco, ele se revolta. E quando ele sai de lá, ele fala, Senhor, o Senhor me seduziu. O Senhor colocou na minha mente, me inebriou. Eu estou servindo o Senhor pensando que eu vou me dar bem, mas eu estou me dando mal. Na verdade, é isso que ele fala no capítulo 20. As coisas não estão boas. E de repente, irmãos, eu acho interessante que o Senhor vai responder sempre para ele. O Senhor não vai deixar ele sem resposta. Ele não está pedindo, ele não está falando. O Senhor não vai deixar ele sem resposta. E, na verdade, dentro dele, ele já tem uma resposta. Costumo falar isso para qualquer estudante de teologia. Às vezes você vai depositando. Só com a promessa de Cristo é que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, mas ia chegar um momento de necessidade que ele nos lembraria de todas essas coisas. E aqui, quando ele começa a dizer, Senhor, o Senhor não está me levando para um lugar bom. Eu poderia estar bem, mas o Senhor me trouxe para a vergonha, para o opróbrio. O Senhor me traz para um lugar onde eu sou detestado. E se alguém chega para falar para mim isso, eu vou dizer, rapaz, você é um murmurador. Mas Deus é tão bom que escuta esse rapaz. Porque quem é vocacionado, irmãos, tem um lugar especial para ele. Deus fala com ele e manda, mas pode ter certeza que quando ele retorna, Deus também sabe curar as feridas dele. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque em determinado momento ele bate no seu próprio peito e diz assim, olha, quisera eu abandonar meu lugar. Quisera eu esquecer que o Senhor me chamou. Quisera eu parar de falar o que o Senhor me mandou falar. Mas quando eu me calo, dentro de mim arde uma chama. Tem um fogo aqui dentro, está entre os meus ossos. Escuta isso, irmãos. Quem é pregador aqui sabe. Quem é pastor aqui sabe. Você chega em casa depois de um culto de sexta e fala assim, não quero mais. Mas um domingo de manhã você é o primeiro a chegar na escola dominical. Com 3, com 4 ou com ninguém. Mas você sabe a chama que arde no seu coração. E as pessoas que mais falam mal de você é aquele que não aparece lá para te ajudar. Só que tem uma coisa, essa chama te sustenta. Aleluia. Talvez você não entendeu ainda. Porque essa chama não brota lá dentro, ela vem de fora. Eu acredito piamente que o que sustenta um vocacionado é o poder de Deus que opera através da ação do Espírito Santo. Tem muita gente querendo fazer... Irmãos, na apostila da F, pastor Hilário, ele coloca sobre alguns que se dizem vocacionados, mas que chega até o altar por euforia.
Tem gente que vê alguém pregando bem, no outro dia ele está matriculado numa escola de pregador. Tem umas escolas virtuais, escola de pregador. Não funciona nenhuma, mas vai lá. E a pessoa é eufórica. Só que no primeiro momento em que as coisas não dão certo, ele desiste. A pessoa vem aqui e quer ser regente das irmãs. Mas quando ela perceber que tem que trabalhar duro, dia após dia, que não é só um momentinho num culto de domingo, ela desiste. Tem muita gente que aceita qualquer cargo. Você colocar na mesa, ela aceita. E tem pastor que gosta de ir para a casa dos outros com pasta de cargo. Não faça isso não. Zele pelas vocações de Deus que Ele colocou na sua mão. Mas eu percebo, irmãos, que quando a pessoa é eufórica, o limite dela é aqui, ó. É pertinho. Por quê? Porque, irmãos, quanto mais você tenta fazer para o Senhor, se não for pela graça, o poder de Deus, essa vocação não for real, irmãos, você não suporta uma semana. Você não suporta uma semana. Eu tenho amizade com pastores antigos que passaram coisas. Quando eu conto minhas pequenas historinhas, eu fico envergonhado quando eles começam a contar as deles. E eu te digo uma coisa, para essa geração, nós, que já estamos passando a tocha para a geração do Thales, se a gente não se motivar, irmãos, a viver cheio do Espírito Santo dia após dia, nós não vamos atravessar com a tocha acesa para a próxima geração. E aí ele diz assim, olha, meu coração tá pegando fogo. Tem algo dentro de mim, quando ele fala, vou desistir, dentro dele tem uma fala contrária, não vai não, porque eu não vou deixar. E esse fogo queima lá dentro. Eu acho interessante que motivo ele tem. Porque quando você é perseguido, logicamente, humanamente, você vai parar. Por isso que eu disse, irmãos, que nós somos forjados no fogo. Alguns pensou aí, eu percebi uma certa questão aí sobre pentecostalismo. Eu deixei rolar porque eu gosto de ver, porque depois eu ri também junto. Porque, irmãos, o fogo que queima primeiro na vocação é do sofrimento, da perseguição. A graça de Deus, ou como ela se manifesta na vida daquele que é fiel a Deus até o fim. Mas uma coisa eu te digo, o poder maior que for, a credencial que você alcançar, não vai te livrar, irmãos, de perseguições, de provações, de tentações, de você colocar a mão com todo o zelo do mundo e não dar certo. Ah, mas o Senhor falou que ia dar certo sempre. Aonde? Na minha Bíblia, não. Amém, queridos? Alguém está me entendendo aqui nessa noite? E Jeremias vai para o tronco, mas estava falando a verdade. Ele vai pregar que vai acontecer invasão sim. E os profetas da casa, porque, irmãos, todo rei tinha os profetas da casa. Era aqueles engomadinhos. Ô raça. Os abençoados não gostam de orar, não põe a mão na massa, não suja a unha, mas é o primeiro a dar opinião. Ô raça. E aí, os profetas da casa dizendo, não, essa mensagem não. Ô rei, você vai vencer todas. E Deus dizendo, ele vai ser levado com os 2 olhos furados. A família vai morrer na frente dele. Olha que coisa terrível. Só que quem tem coragem de profetizar isso? Só o vocacionado. Só o vocacionado. O engomadinho ali, sabe o que é que ele gosta? De bajular. Ô rei, você está vendo tudo isso que vem contra nós? Deus é Deus dos nossos altares. Deus é Deus do nosso templo. E Jeremias dizendo, esse templo aí é o primeiro que vai cair. Essa arca aí nunca mais vai ser achada. Esses sacerdotes aí vão ser levados no gancho. Irmãos, eu não estou dizendo isso como terrorismo. Eu estou dizendo isso para você entender uma coisa. As coisas que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Você gostando ou não gostando. Qual é a nossa parte? Como crente no Senhor, obedecer à voz dEle, queridos. Pastor, mas se pegar pesado, o povo vai embora. Sabe quem vai? Quem não é eleito. Sabe quem vai? Quem foi colocado pelo homem. Quem foi colocado por Deus vai permanecer até o fim. Quando a palavra está no centro, quem ama a palavra fica, quem não ama tem seu lugar. Amém, queridos? Uma coisa que eu sempre aprendi na minha caminhada, irmãos. Se eu tiver zelo e fidelidade pelo Senhor, Ele também vai ter zelo e fidelidade por mim. É o princípio, irmãos, que melhor vai tanger a nossa vida ministerial. Eu estou falando de vocação.
Salvação eu teria que andar por outro caminho. Eu estou falando para servir a Ele. E aqui nesse texto que eu li com os irmãos, vou apresentar isso. Tem vários outros. Quando ele começa a caminhar para o lado de Deus, reclamando, e eu digo para os irmãos mais uma vez, ele tem razão, está doendo. É a mesma coisa que nós falamos o mês passado, muitas vezes aqui, saúde mental, a pessoa está com depressão, a gente vai dizer, isso aí é frescura. Não, está doendo, tem que falar mesmo. E vai falar para a pessoa certa. Quem você vai falar? Vai falar para o Senhor que te ama. Estou cumprindo a tua vontade, Senhor, mas não está dando certo. E Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai tratar da tua ferida. Talvez um ou outro diga assim, é covarde, mas Deus está dizendo, eu conheço a tua limitação. Até onde você vai. E tem mais, se eu quiser aumentar esse negócio, eu aumento. Eu coloco os teus limites lá na frente. Eu posso mudar a tua estrutura, mas é de Deus para você. Você não tem nada a ver com isso. Você apenas seja fiel até onde você suporta. Tem muita gente por aí, irmãos. Eu fui visitar um pastor uns anos atrás, eu e o pastor Raul. Pastor desviado. Pastor desvia? O pastor estava destruído, família destruída, os filhos desviados. Por causa de algumas coisas que aconteceu na congregação, na igreja. E coisas terríveis, abomináveis. Se eu contar o que isso acontece em igreja, ninguém acredita. Só que quando nós fomos visitar, irmãos, nós levamos graça para aquele homem. Nós não falamos para ele, o senhor é covarde, o senhor desistiu, o senhor não presta. Não. O senhor tem vocação. O senhor com certeza caiu, mas o levantar é Deus que faz. Deus ainda tem projeto na sua vida. Profetizamos bênção, curamos feridas e fui embora. 2 anos depois, irmãos, eu recebo um convite para cooperar numa igreja. O pastor da igreja era aquele irmão que nós tínhamos visitado. Porque Deus restaura crente, porque Deus não restaura pastores. Porque Deus não restaura evangelistas. Porque Deus não restaura diáconos. Porque Deus não restaura profetas. Porque nós criamos um prisma de super-homens. De pessoas que para ser aquilo que Deus vocacionou para ser, tem que se livrar da sua humanidade. Isso daí está na Bíblia de alguns, porque na minha Bíblia não está. Eu não estou aqui pregando fraqueza, eu estou dizendo que Deus se manifesta na sua fraqueza. E Jeremias sofre, irmãos. Perseguições, vergonha. Ele sofre de um negócio interessantíssimo, solidão. Elias já tinha reclamado com Deus, porque quando ele está pregando para um povo desviado, o povo de Israel, lutando contra, eu acho que o pior momento na tribo do norte foi o tempo de Acabe e Jezabel. Eles eram eficientes no satanismo. E quando Elias está ali pregando, quando Elias ora, quando Elias vai até o Monte Carmelo, Elias está só. E ele se sente só. E algumas pessoas dizem assim, olha como ele é bobo. Ele vai reclamar diante de Deus, Deus diz para ele, rapaz, que ideia é essa? Você não está sozinho, tem 7.000, mas Elias é autocentrado. Ô, irmãos, para com isso. Elias é um ser humano. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para acertar o altar com ele, não. Ele orou e orou sozinho. Ele correu e correu sozinho. Então ele tem razão de dizer que estou só. Ele estava se sentindo só. Amém, queridos? E tem gente que faz um negócio ali para ele ser culpado ainda da solidão que ele sentia. Queridos, tem muitos pastores que vivem uma solidão terrível. Tem muitos homens e mulheres de Deus. Esses dias eu tratei com um rapaz, que ele está tendo um problema muito grande na igreja, e ele não queria falar para ninguém. E Deus me deu a graça de pegar isso aí, entender isso, não sei nem como, eu sei. O Senhor Jesus guia a gente. E o rapaz falou para mim, eu aprendi que não pode contar nossos problemas para ninguém. Eu falei, como é que é? Todo mundo conta os problemas para você e você não conta para ninguém? Pois é, aprendi aí com o meu pastor, que ele aprendeu com o pastor dele. Tá bom. Pessoas que colocavam tudo para dentro, isso mofava lá dentro. Ele morria na cadeira de uma igreja, mas por dentro ele já estava morto há muito tempo, por causa dos problemas que ele não conseguia dialogar com ninguém. Mas não pode falar com a esposa, mas não pode falar com não sei quem, e dentro dele, e a geração passada não sabia o que era depressão. Morria deprimido, mas não sabia o que era depressão. Amém, queridos? Não estão entendendo o que eu estou pregando aqui? E a solidão do púlpito é muito grande. Por quê? Porque você não pode confessar que está dando errado. Se você confessar que está dando errado, vão dizer que você não tem fé, não tem unção, não tem graça, que o Senhor não está contigo. Você se torna realmente o que Jeremias falou que era, um opróbrio.
uma vergonha. Vamos deixar ele de lado, porque ele é um covarde. Só que não tem covardia nesse homem. Ele foi lá para o meio da porta, ele entrou dentro do rei, ele falou o que tinha que falar, mas ele se sentia sozinho. E quando ele se sente sozinho, ele vai falar com Jesus. Ele vai falar com Deus. E Deus disse para ele, meu amigo, vai ficar pior. Vai ficar pior. Você está correndo contra homens. Quando você correr contra cavalo, aí você vai ver. Foi um hebraísmo que ele usa para dizer, aí depois ele diz assim, você está pensando que está sozinho? Olha, até quem você acha que está do teu lado fala mal de você. O próprio Deus fala para ele, cagueta, os camaradas estão falando mal dele lá. Deus é bom. Então, quando eu olho essa cena, irmãos, eu percebo que Deus ele é alto, sublime, né? Mas Deus ele desce de uma forma tão maravilhosa e amorosa para se colocar rente ali, ó, com o seu vocacionado, dizer assim, eu entendo a tua solidão. Eu entendo o teu sofrimento. Eu entendo porque você está sofrendo. Eu vou te dizer um negócio. Eu sou contigo. Eu vou te fazer uma porta de bronze. Eu vou te dar vitória. Quem é contra você vai morrer antes. Mas uma coisa eu te digo, eu te entendo. Deus está falando para nós, talvez muitas e muitas vezes. Você sofre com o que estão falando de você, mas a tua chamada é minha. Se ninguém te valoriza, eu te valorizo. Mas eu te entendo, eu sei o que você está sentindo. Talvez você queira que uma pessoa que está do seu lado te reconheça. Mas eu te entendo, mas eu te reconheço. A tua vocação vai terminar num galardão. Isso pode ter certeza. E às vezes, irmãos, nós ouvimos, mas a gente não quer daquele jeito. A gente quer ouvir de outra forma. Mas por quê? Porque somos humanos. Eu estou tentando humanizar isso aqui o máximo possível, vocês perceberam? Por quê, irmãos? Porque as nossas vocações vão abençoar muita gente. Mas o vocacionado também precisa ser abençoado. Porque nós cuidamos e pastoreamos, mas todo pastor precisa ser pastoreado. Porque nós pregamos e às vezes nós temos que consolar, mas nós precisamos ser consolados. Amém, queridos? E aí se forjou muitos obreiros, irmãos, de aço por fora, mas destruído por dentro. Eu acho interessante isso, porque tem algumas coisas que eu não preciso ficar muito tempo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Jeremias, ele sofre em vários graus. Ser preso a um tronco, virar escárnio. Ele entra como profeta dizendo, eis que o Senhor está dizendo. E as pessoas que passam vê ele amarrado como um malfeitor, um bandido. Então mexe com sua moral, mexe com seu corpo. A solidão mexe com sua alma, com seus sentimentos. Quando ele profetiza, e tudo que ele profetiza, a partir de Daniel. Daniel ali vive pouco tempo depois que ele, quer dizer, nem 50 anos depois, todos já estão falando do grande homem que Jeremias era. Olha só que 50 anos depois. Será que, irmãos, quem lê o livro de Jeremias pensa que ele profetizou 5 anos, 10 anos. Ele passou por 5 reis. Foi quase 50 anos profetizando. E ninguém aceita ele profetiza, e ninguém aceita ele profetiza. Quantos, alegorizar aqui, quantos finais de ano, aniversário ele passou sem receber um presente, porque ele era o opróbrio dos profetas. E Ananias, profeta da casa, tinha moral. E esse sujeito aqui, coloca ele no tronco, tinha moral. Presidente do templo, que ia ser destruído por Nabucodonosor, porque estava corrompido. Mas só que vão descobrir isso depois. Quando Nabucodonosor entra, eles vão lembrar de Jeremias. Só que Jeremias agora já foi para um poço cheio de lodo, já foi escarnecido, já apanhou na alma e no corpo, já foi levado, exilado lá para o Egito e lá ele morre. Amém, queridos? Todos os profetas passam por situações semelhantes. E a Bíblia, para mim, é muito clara. É a palavra de Deus, a expressão máxima da inspiração divina. Mas é muito exemplar para mim. Eu não posso exigir de nenhuma forma que Deus me trate de uma forma diferente dos profetas que vieram antes de mim. Então, se eles, para pregar a mensagem, eles foram rejeitados, por que eu vou exigir que a mensagem me traga outra coisa? Amém, queridos?
Talvez aqui entre o povo de Deus eu possa até esperar alguma coisa diferente. Porque quando eu prego a mensagem, para quem ama a mensagem, logicamente esse tem que valorizar a mensagem ou o mensageiro. Amém, queridos? Só que quando nós estamos pensando nessa vocação máxima, ou macro agora para esse tempo, você vai sair daqui e vai pregar lá fora. Eu achei coisa mais agoniante do mundo quando as crianças da vila foram entregar panfleto e um satanás que estava na rua tomou as crianças. Eu dizia, meu Deus do céu, eu olhei para o tamanho do meu braço, eu falei, não, mas... E como cristão nós vamos sair daqui vocacionados sim, mas passando por tribulações também. Na pregação do evangelho, você não vai poder dizer, Senhor, se for o Senhor que me colocou aqui, eu quero ver fruto abundante. E de repente o fruto não vem. Você vai suspeitar da vocação de Deus? Em Filipos, Paulo, ele foi muito bem sucedido no prisma espiritual, mas no prisma humano foi um lugar onde ele não deveria nem voltar. Porque quando ele entra ali, ele prega o evangelho, ele expulsa demônio, ele faz uma obra propriamente de um homem cheio do Espírito Santo. Mas de repente, ele está sendo preso, ele está apanhando e ele tem que passar a noite num cárcere. Você imagina isso? Só que ele está adorando a Deus porque ele tem conhecimento pleno da sua chamada. Quando ele escrevia para a igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, a igreja de Corinto reverberava ao contrário. Duvidava da sua chamada. Irmãos, você não sabe o que é isso. Espero que você não passe por isso. Mas eu sei que passará. As pessoas duvidarão da sua chamada. E parece coisa pouca, mas é duro, é pesado, dói. Só que a dor não pode te paralisar. As pessoas dizendo, não creio, não te aceito, e você tem que sair da sua casa para visitar ela de madrugada quando ela estiver doente. A pessoa dizendo, olha, o outro era melhor, e você dizendo, mas é eu que estou aqui para orar por você, abençoadinho. E aí, quando você repara, irmãos, nas coisas que Deus está fazendo, com Jeremias, você vai perceber o que Deus espera de nós hoje. Vocês lembram de Amós? Pregando, profetizando, e quando ele está fazendo o que está fazendo, vem também outro filho de Satanás e diz assim, isso é uma conspiração. Ele está tentando colocar medo no nosso povo, expulsa ele daqui. Ele não é profeta. Sabe o que Amós faz? Lá no capítulo 7 de Amós. Ele vai dizer assim, olha, você está certo. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas Deus me tirou do curral, me mandou até aqui, é longe, e eu vim aqui profetizar o que Deus mandou. Ele veio dizer, se você está esperando ver minha credencial, minha genealogia, se você quer saber se meu pai foi profeta, meu avô foi profeta, não foi. Meu avô, meu pai cuidava de boi, mas eu também estou aqui porque Deus me mandou. Se você crê que a mensagem não é de Deus, espera. E era. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu olho essas chamadas maravilhosas de Deus, vocações, elas não estão ancoradas, irmãos, em situações, irmãos, mutáveis humanas. Eu acho legal a minha chamada para a salvação. Na minha casa não tem nenhum pastor, sou o único. Meu pai não era pastor. Aliás, meu pai tinha uma fé sincrética que até hoje eu não entendo. De manhã ele estava lá tomando um passe, de noite ele estava lá na igreja católica, de madrugada ele saía mais cedo para ir tomar sangue cru lá no matadouro, e eu não entendi aquele homem. Só que tem uma coisa, quando Deus resolveu me chamar, ele não olhou na minha certidão de nascimento, ele olhou na vontade soberana dele. E eu vou dizer mais uma coisa, não é meu pai que está pregando aqui, sou eu. Eu não dependo da onde eu nasci, do sangue que corre aqui. Eu dependo do sangue de Jesus, para que eu faça a obra que ele me escolheu para fazer. Então, quando eu olho as coisas que Deus faz, irmãos, isso daqui me abre uma coragem. Sabe, me abre um espaço de trabalho muito grande. Porque os homens colocam limite, mas a vocação de Deus tira todos esses limites humanos. Aqui só entra quem tem diploma. Deus resolve colocar alguém que não sabe nem ler e escrever. E Deus usa ele. Usa ou não usa?
Olha a linhagem daquele outro. Que linhagem? Deus salva a prostituta lá na rua, entra no albergue e traz de monte. E de repente tem um obreiro bom, limitado a nada, fazendo o que Deus está mandando, porque é Ele que faz. Então você pode olhar para você e dizer, eu não sei. Amém. Mas mesmo você não sabendo, Deus te escolheu. Como foi? A eternidade dirá. Amém, queridos? Eu acho interessante. Porque quando Jeremias faz o trabalho dele, como eu disse com Amós, ele não está se espelhando nas coisas. Porque se você, irmãos, for se ancorar em coisas do cotidiano, se você for fazer leitura humana, você, quando estiver ganhando, você vai achar que está perdendo. Quando você achar que estou por cima, você já deixou Jesus para trás faz tempo. Quando você pensar, Deus não está comigo, é a hora que Deus mais vai estar com você. Porque as coisas de Deus são meio contrárias às coisas humanas. Amém, irmãos? E o Novo Testamento vai provar isso com Paulo, com Atos dos Apóstolos, com grandes eventos que foi Deus que começou e Deus que terminou, para provar isso, que é Ele que está no controle. Isso é importantíssimo para nós. E aí quando eu olho esse homem aqui, irmãos, ele olhando para tudo que está passando, tudo está passando ali, a mensagem dele lá no capítulo 2, lembra? Ele tinha duas acusações que é mais clara contra Judá. Foi Deus colocou, olha, diz para ele, esse povo abandonou a mim, a fonte de água viva, e buscou cisternas rotas, sujas. O problema do homem não é só deixar Deus, é substituir Deus por coisas sujas. Amém? O crente está aqui com a presença de Deus, um culto de doutrina, às vezes ele abandona isso aqui e troca por coisas imundas, que suja ele por dentro e impede ele de sentir a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Jerusalém. E ele profetiza, olha, só que depois de um tempo, quando ele está sofrendo, olha a crise. Ele olha para o Senhor e diz assim, olha, por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Por que te tornar... Peraí, mas não era o mesmo profeta que estava falando que o problema é que o povo não reconhecia que Deus seria uma fonte transbordante? Por que eu estou dizendo isso? Veja se você vai me entender. Porque nós temos crises e são reconhecidas diante de Deus essas crises. Amém? Porque tem dia que você acorda voando, já põe o pé no chão falando em línguas. Mas tem dia, irmãos, que você vem para o culto arrastado. Eu passei uma quinta-feira passada doente, ruim, cheio de problema no meu trabalho. Nossa, não soubesse como que é meu serviço. E eu quase, como eu falei para o Júnior umas 3 vezes, Júnior, está tudo bem aí? Pastor Carvalho Júnior, mas na verdade está dizendo, hoje eu não vou, mas eu não tinha coragem. E a irmã Mara diz assim, eu não perco culto. Eu dizendo, eu também não vou deixar você sozinha lá, quase deixando. Só que quando eu vim, irmãos, me ajoelhei ali, sabe? Daquele jeito que os irmãos, eu sei que um dia ou outro você já veio. Eu orei a Deus e esperei. Falei, Senhor, o Senhor sabe, está só a carcaça aqui. Só que quando foi o culto acontecendo, quando eu fui saindo pela porta no final, eu olhei para trás, eu não encontrei mais aquele Rondinelli que saiu de casa e veio para aqui, arrastando. Então, o que eu olho para esse homem? Passou pela crise, começou a duvidar do manancial. Ele se afasta e se afasta sem nem perceber. Mas o mesmo profeta que não acha a água fluindo dentro dele, ele tem a palavra de Deus falando com ele, porque o Senhor responde ele. E diz para ele, se você se arrepender disso daí, ó, eu vou fazer algo em você. Eu vou te levantar novamente. Eu vou te dar energia novamente. Vou pôr nessa palavra, estou parafraseando. Eu vou encher você até transbordar. E eu vou te colocar como porta-voz. Não é essa a tua vocação? Deus sempre vai nos lembrar qual é a nossa vocação, queridos. Vai rodar, rodar, rodar. E não vai ser ninguém. Irmãos, não espere A ou B reconhecer tua vocação. É Deus que vai determinar ela. E é Deus que vai te lembrar. Você está lá no chão, Deus vai dizer, eu sei quem você é. É Deus que vai te lembrar qual é a tua vocação. Olha que coisa linda. Se você disser, será meu porta-voz,
Deixa esse povo voltar-se contra você, mas você não se volta para eles. O que é que ele está dizendo? Se o povo está rebeliado, se o povo não enxerga a água e não deseja ela, deixa o povo fazer o que tiver. A sua parte você faz. Prega a mensagem, entrega a mensagem, ora, busca, seja cheio. E quem não quiser ser cheio, irmãos, por amor de Deus, que você possa mostrar para ele como é feliz alguém cheio do Espírito Santo. Que você possa provar que um pregador cheio do Espírito Santo faz a diferença. Que um pastor cheio do Espírito Santo faz a diferença. Que um diácono cheio do Espírito Santo faz a diferença. E às vezes você não convence todos, mas às vezes, irmãos, tem alguém do seu lado se espelhando em você. Não é todos, mas um só que seja, vale a pena. Amém, irmãos? Então, quando eu falei sobre ser forjado no fogo, eu pensei, irmãos, em tudo que um vocacionado é vocacionado por Deus. Não é vocação falsa, vocação comprada, não é vocação por afinidade ou parentesco, é vocação de Deus. Deus te chamou. E se Deus te chamou, irmãos, você vai passar por situações que vão forjar. Esse negócio de forja é interessante. Eu fiz usinagem. Tem um monte de gente aqui que sabe muito. Na usinagem lá eu só fazia quebra-máquina lá. Mas eu aprendi algumas coisinhas. E quando Deus trabalha, coloca você na forja, para te moldar do jeitinho que Ele quer, às vezes você tem uns padrões na sua mente, falando, mas eu quero ser assim, mas eu quero ser assado, mas eu quero ser educadinho igual aquele irmão, mas eu quero cantar igual aquela irmã, mas eu quero pregar igual aquele outro, já até tenta, mas não consegue. Começa bonitinho, depois começa a desandar o negócio. Por quê? Porque a tua forja é tua. Deus fez uma forja para cada um de nós. Cada vocação ocupou uma forja lá no céu. Amém? Cada crente que está aqui, irmãos, você se encaixa perfeitamente no plano de Deus. Se você obedecer, for fiel a esse plano, se você deu ouvidos ao Espírito Santo, irmãos, e a igreja é algo espetacular, porque cada um forjado dessa forma, fiel à sua vocação, vai se encaixar. O pastor vai ter gente para correr de um lado, vai ter gente para fazer do outro, se é para falar ou se é para calar. Deus tem colocado na igreja cada um dentro da sua vocação, forjado no dia a dia, ou então forjado na ação do Espírito Santo, mas Deus está forjando vocacionados. Tinha coisa que eu não suportava 2 anos atrás. Hoje eu suporto brincando. Teve coisa que não dava, não virava para mim. Hoje em dia, irmãos, Deus me pôs numa forja boa. O fogo pegou bastante. Derreteu, voltou a derreter umas 4 vezes. E quando Deus está fazendo isso, você não acha bom. Quem acha bom ser apertado, ser amassado, ser colocado no fogo? Quem acha bom funeral? Tem uns doidos que acham. Quem acha bom, irmãos, o luto? Quem acha bom passar a madrugada todinha pensando em problemas que você não consegue resolver? Ninguém. Só que nesses processos, muitos crentes estão sendo lapidados para uma grande missão. Irmãos, tem muitos, eu vou falar isso e vou terminar. Vai ter consagração. Pensa num negócio que me dói o coração, é consagração. Porque tem muita gente, irmãos, que não abaixa para pegar um copo na igreja, quer ser consagrado. Tem muita gente, irmãos, que já não ora há muitos anos, chega na igreja uma vez por semana, 40, 50 minutos de atraso e quer ser consagrado. E tem gente para consagrar esse povo. Eu não sei qual é pior, quem consagra ou quem é consagrado. E eu vou te dizer um negócio. Deus ainda tem vocacionado de verdade, que se encaixa na brecha. Que coloca-se à disposição. Sofrendo ou não, pagando preço ou não. Tem muita gente, eu me lembro bem, como eu disse, eu ia encerrar com essa história. De um pastor, não vou falar o nome dele, pastor presidente, que no dia que o filho dele morreu, ele estava no púlpito. E informaram ele, no começo do culto, ele cantou os hinos da harpa, leu a leitura, passou para o pregador, voltou para ele e falou, irmãos, agora vocês me dão licença, vou dar a benção apostólica que estou indo que meu filho acabou de morrer. E ele fez todo o ofício primeiro. Porque aquele camarada, ele tinha um propósito com Deus tão grande que brilhava no rosto dele. Tinha muita unção. Agora, hoje em dia, eu recebi desculpas de todo jeito. Diáconos que diziam, pastor, hoje eu não vou no culto de doutrina porque tem Black Friday, eu preciso comprar uns negócios. Pastor, não posso ir porque eu prometi levar meu filho no cinema, 7h30 da sexta-feira.
Pastor, eu não vou na ceia hoje, porque eu estou fazendo culto de aniversário na minha casa, mas no dia da ceia, 7h30 é. E eu dizia, eu tenho que tolerar isso. Obreiros, evangelistas, pastores. E alguém está dizendo, não, mas está certo, para esse novo tempo, se apertar, eles vão embora. Que vá. E que Deus coloque, irmãos, quando eu digo que Deus coloque vocacionado dentro da sua igreja, mas vocacionado mesmo, que vai fazer o que tem que ser feito, com dor ou sem dor, para que a obra, irmãos, vá ser realizada, últimos dias da igreja na terra. E a igreja está precisando de gente forjada no fogo, não feita de sabão. Amém, queridos? Eu sabia que ia ser assim hoje, mas quando eu saí de casa eu falei que ia pegar pesado e não ia ter nem glória. Eu estou pedindo amém, está difícil, está vendo? Eu sabia. Irmãos, como eu disse, eu não desisto da mensagem por conta do que vai acontecer depois dela. Eu orei e eu estou aqui. E Deus faz o resto. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Você que é vocacionado, na luta ou na bonança, é Deus que te fez. É Deus que te vocacionou. É Deus que está com você aí. Amém, queridos? Não reconhece ou reconhece demais. Não se encante com elogio. Nem se perca por causa da crítica. É Deus que te vocacionou. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.